Você sabia que existe uma porta na sua casa que o demônio tenta abrir logo antes de a quaresma começar? Você não pode vê-la. Não tem dobradiças, não tem fechadura e, no entanto, está lá. E se você não a selar antes que a cinza toque sua testa, você entrará no deserto levando consigo uma presença que nunca deveria ter cruzado o limiar do seu lar. A quarta-feira de cinzas não é apenas uma data do calendário litúrgico. É a entrada para um deserto espiritual. 40 dias, 40 noites, como Cristo diante da provação no deserto. Mas há algo que muitos fiéis não compreendem totalmente. O deserto não está vazio. Está repleto de tentações, de cansaço, de dúvidas, de vozes que não gritam, mas sussurram. E o ataque não começa na quarta-feira. Começa antes. Começa agora. Começa nesta mesma noite, enquanto você ouve estas palavras. Padre Pio ensinava que a água benta era o terror do inferno. Não como uma imagem poética, não como uma frase bonita, mas como uma realidade espiritual. Terror. Algo que faz recuar aquilo que não suporta a presença de Deus. Ele via o que outros não viam, percebia o que a maioria ignorava. E por isso recomendava uma sequência concreta de bênçãos para preparar a casa antes do início da quaresma. Muita gente acredita que a quaresma consiste unicamente em renunciar a um capricho, comer diferente ou usar menos o celular. Pensam que a cinza é apenas um lembrete humilde de que somos pó. Mas a verdade que subjaz a esta mensagem é muito mais séria. A quaresma também é combate. E se a sua casa não for um santuário, então ela já se tornou um campo de batalha. E quando alguém entra em uma batalha sem ter protegido seu lar, sem ter fortalecido seus muros, acaba perdendo as forças antes de começar. Existem 5 pontos da casa onde, segundo este ensinamento, o inimigo tenta se estabelecer. A porta de entrada, os cantos do dormitório, o espaço debaixo das camas, a tecnologia e as pessoas que vivem sob esse teto. 5 lugares concretos, 5 zonas fracas, 5 pontos onde podem ser semeadas a dúvida, a ira, a impureza, o medo ou a desesperança. E a maioria nem sequer percebe que está sendo atacada precisamente ali. Protegemos as janelas com grades, fechamos a porta com chave, instalamos alarmes, câmeras e sistemas de segurança. Mas muitas vezes deixamos completamente aberta a porta espiritual da casa. E o inimigo não precisa forçar a fechadura. Ele só precisa encontrar cansaço, rotina, distração ou fraqueza. Espera com paciência. Aguarda o momento em que você baixe a guarda. E quando a quaresma já começou e suas forças fraquejam, ele golpeia justamente onde você está mais vulnerável. Por isso esta mensagem insiste em algo urgente. Não entrar na quaresma como em todos os anos, com boas intenções que desmoronam em poucos dias. Não repetir o mesmo ciclo de entusiasmo, queda, cansaço e derrota interior. Não caminhar rumo ao deserto sem preparação, porque uma casa não protegida não expõe apenas quem nela habita, mas também todos os que vivem dentro dela. Padre Pio não tratava estas coisas como superstição, nem como um gesto vazio. Ele as apresentava como um ato de fé ligado ao batismo, à vitória de Cristo, à autoridade espiritual que nasce de pertencer a Deus. Mas também advertia sobre algo importante. Não basta fazê-lo de qualquer maneira. Existe uma ordem, uma intenção e uma seriedade que não podem ser ignoradas. E deve ser feito antes da quarta-feira de cinzas. Porque uma vez que o deserto começa, a batalha já está em curso. E aqui surge a pergunta que muda tudo. Se Cristo entrou no deserto, sabendo que seria tentado, por que tantos entram na quaresma como se não fossem ser provados? Por que se preparam para tantas coisas materiais e deixam desprotegido o lugar onde dormem, descansam, discutem, choram e vivem? Talvez este ano não deva começar igual aos anteriores. Talvez desta vez seja necessário fechar, finalmente, essa porta invisível antes que seja tarde demais. Uma vez que você entende que a quaresma não começa com tranquilidade, mas com um combate, tudo muda. Você não olha mais para a sua casa como um simples refúgio físico. Começa a vê-la como o lugar onde essa batalha se prepara, se intensifica
ou se perde antes mesmo de começar. E é exatamente isso que o texto original propõe. Há 5 pontos concretos no lar onde o inimigo tenta se estabelecer. 5 acessos onde semeia dúvidas, ira, impureza, medo e desespero. E a maioria das pessoas nem sequer suspeita que o ataque está ocorrendo precisamente ali. A mensagem insiste em algo muito importante. Muitas pessoas entram na quaresma com boas intenções, mas sem preparação real. Querem mudar, querem se aproximar de Deus, querem corrigir hábitos, mas o fazem a partir de uma casa espiritualmente desprotegida. E quando chega a segunda semana, tudo começa a desmoronar. Não porque lhes falte desejo, mas porque já estavam lutando de dentro de um terreno debilitado. O texto ilustra isso com o caso de uma família crente, praticante, aparentemente estável. Iam à missa, rezavam o terço, tinham começado a quaresma com propósitos concretos. Mas muito em breve tudo se quebrou. Discussões sem sentido, choro, isolamento, um peso constante na casa. Eles pensavam que estavam apenas fraquejando, mas o relato afirma que o problema era mais profundo. Seu lar nunca tinha sido abençoado e eles tinham entrado no deserto carregando tudo o que já estava lá dentro. Ali aparece uma das ideias mais fortes de todo um roteiro. Não basta querer lutar bem, também é preciso saber de onde se luta. Porque, segundo o texto, ninguém pode sustentar uma guerra espiritual em uma casa já ocupada pelo inimigo. Por isso o sacerdote do relato não lhes disse para esperar, nem para se prepararem melhor, nem para fazê-lo quando se sentissem prontos. Disse-lhes para fazê-lo naquela mesma noite. Primeiro a porta principal, depois os cantos do dormitório, depois o espaço debaixo das camas. E assim, ponto por ponto, até selar cada acesso. E quando o fizeram, algo mudou imediatamente. O peso desapareceu, o ambiente ficou mais leve e a casa parou de parecer sufocada. Isso se conecta com outra afirmação central do texto. A água benta não é apresentada como superstição nem como amuleto, mas como um sacramental vinculado ao batismo e à vitória de Cristo. Mas também se ressalta que ela não atua de forma automática. Não adianta aspergi-la sem fé, sem intenção nem sem um ato consciente de autoridade espiritual. É preciso usá-la nos lugares concretos onde o inimigo se esconde, porque é precisamente ali onde ele ataca. No dormitório durante a noite, em discussões que explodem por bobagens, em pensamentos sombrios que surgem quando a mente está cansada e sem defesa. E aqui o texto se torna ainda mais direto. Diz que se até o Padre Pio abençoava sua própria cela todas as noites com água benta, sua cama, os cantos e o crucifixo de sua parede, não era por paranoia, mas por vigilância. Porque sabia que o inimigo não descansa, não tira dias de folga e não deixa de procurar uma fresta por onde entrar. Por isso a advertência não é suave, é clara. Se a casa não estiver selada com o sangue de Cristo e com o poder da água benta, não se entra na quaresma como em um caminho santo, mas como em uma armadilha. Então chega o primeiro ponto vulnerável, o mais evidente e, ao mesmo tempo, o mais esquecido. A porta principal. O texto a descreve não apenas como uma barreira física, mas como um limite espiritual entre o lar e o mundo. Porque todos os dias voltamos para casa carregando conversas, feridas, raivas, imagens, tentações e tensões que vão se apegando à alma sem que percebamos. E se essa porta não foi abençoada, tudo isso entra com você, se instala, se acomoda e espera o momento oportuno para se manifestar. Por isso, a instrução do texto é tão precisa. Não diz apenas para rezar, mas para fazer um gesto concreto, colocar-se na parte interna da porta, molhar o polegar em água benta, traçar o sinal da cruz no batente e declarar em voz alta que nenhum espírito de escuridão pode entrar ali, que nenhuma influência negativa pode cruzar esse limiar e que essa casa pertence a Jesus Cristo. E ainda acrescenta algo mais. Também deve ser abençoada a parte externa, porque o inimigo não tenta apenas entrar, mas também impedir que você saia em direção àquilo que fortalece sua fé, como a missa, a confissão ou qualquer ato de graça.
Esse é o ponto em que a mensagem deixa de soar como uma simples reflexão e se torna um chamado urgente. A batalha, diz o texto, começa na porta. E se a porta ficar aberta, todo o restante se torna muito mais vulnerável, porque uma casa nunca permanece neutra, ou se torna um santuário, ou acaba convertida em campo de batalha. E depois da porta chega o lugar onde se fica mais indefeso, o dormitório. Não é apenas o quarto onde você descansa, é o espaço onde a mente baixa a guarda, onde a consciência relaxa, onde o cansaço te deixa mais exposto e onde, segundo o texto original, muitas batalhas começam enquanto parece que tudo está em silêncio. Por isso, o próximo ponto crítico não é casual. Os 4 cantos do dormitório. É ali que a mensagem situa outro dos focos do ataque, especialmente porque os cantos são zonas de sombra, recantos onde a luz chega pior e onde, simbolicamente, se acumula aquilo que não se vê, mas pesa. O texto insiste que o dormitório é um lugar especialmente sensível, porque ali os pensamentos se tornam mais vulneráveis. Ali as lembranças dolorosas retornam com mais força, as discussões antigas parecem reviver, e o que durante o dia parecia controlado, à noite pode se transformar em medo, suspeita ou inquietação. O relato descreve isso com clareza. Nesses cantos reavivam-se feridas, semeiam-se imagens de traição, de desconfiança, de impureza, e ao acordar pode se sentir já derrotado sem saber exatamente por quê. Por isso a instrução volta a ser concreta e não geral. Não se trata apenas de rezar da porta do quarto, mas de percorrer cada dormitório da casa. O seu próprio, o dos filhos, o de hóspedes, todos. E começar pelo canto mais distante da porta, porque, segundo o texto, costuma ser ali onde se concentram as sombras mais pesadas. Em cada canto, é preciso usar água benta, lançar 3 gotas com 3 dedos em referência à Trindade, fazer o sinal da cruz em direção ao canto e pronunciar uma oração de autoridade, não de dúvida, declarando que nenhum espírito impuro pode permanecer ali, que nenhum medo, pesadelo ou sussurro do inimigo tem o direito de ficar naquele lugar. Depois se repete exatamente o mesmo nos outros 3 cantos. O texto não propõe isso como um gesto improvisado, mas como uma volta completa ao redor do quarto, selando cada ponto um por um. E então acrescenta algo importante. Não basta abençoar os cantos. Também é preciso aspergir a cama, os travesseiros e a coberta em forma de cruz, porque ali é onde o corpo descansa, mas o espírito fica exposto. Essa ideia é uma das mais potentes do fragmento. Um dormitório abençoado se torna, segundo o texto, uma fortaleza dentro da fortaleza, o santuário interior do lar. E se o inimigo não consegue penetrar ali, não pode tocar a pessoa em seu momento de maior fragilidade. Tudo isso se reforça ainda com o exemplo de Padre Pio em sua própria cela. O texto lembra que ele abençoava todas as noites seu quarto, seus cantos, sua cama e até o crucifixo da parede. Não por medo irracional, mas porque sabia que a vigilância faz parte da luta espiritual. Se alguém com essa vida de oração e essa experiência de combate espiritual considerava necessário selar todas as noites seu espaço de descanso, a mensagem propõe uma pergunta incômoda, mas direta. Por que qualquer pessoa pensaria que sua própria casa não precisa dessa mesma atenção antes de entrar na quaresma? E então o texto desce a um nível ainda mais sombrio. O espaço debaixo da cama. Ali situa o terceiro ponto vulnerável, um dos mais insistentes de toda a narração. Diz que muitos riem dessa ideia, que pensam que debaixo da cama não há nada além de pó, caixas velhas ou sapatos esquecidos. Mas precisamente por isso se torna um símbolo tão forte. Um lugar escuro, sob o corpo, fora da vista, intimamente unido ao local onde se dorme. Segundo o texto, é um esconderijo favorito do inimigo porque representa aquilo que fica abaixo da consciência, o que você não olha, o que não controla, o que permanece agachado esperando o momento em que você esteja mais indefeso. Aqui o relato se apoia inclusive em um instinto muito humano, especialmente nas crianças. Esse medo irracional de deixar um pé pendurado, de olhar debaixo da cama no meio da noite,
de pular da porta até o colchão sem tocar muito o chão. O texto utiliza esse temor como prova de que, mesmo quando não se compreende algo com a mente, às vezes se percebe com uma intuição mais profunda. E acrescenta que as crianças são alvos mais fáceis porque sua fé ainda está se formando. Sua defesa espiritual é fraca e elas não sabem reconhecer nem combater esse tipo de ataque. Mas não limita esse problema às crianças. Afirma que os adultos também sentem esse peso, esse incômodo ou essa opressão noturna que depois arrastam durante o dia. Por isso a indicação volta a ser radicalmente concreta. É preciso ajoelhar-se ao lado de cada cama da casa, olhar para baixo sem medo e aspergir generosamente o espaço inteiro. Não apenas algumas gotas apressadas, mas de forma suficiente para tocar o chão, a estrutura da cama, a parede do fundo e todo esse canto oculto. Enquanto se faz isso, o texto propõe uma oração de autoridade para expulsar qualquer espírito impuro escondido nessa escuridão, quebrar todo medo semeado ali e reclamar esse espaço para o reino de Deus. E depois é preciso selá-lo fazendo o sinal da cruz no ar, em direção ao vão debaixo da cama, e declarando que esse lugar fica fechado com o sangue de Cristo e protegido pelos anjos. A mensagem, inclusive, adverte que não deve ser deixada nenhuma cama sem abençoar, porque se deixar um único ponto aberto, será ali onde se concentrará o ataque. Em outras palavras, o inimigo buscará sempre a fresta que ficou sem selar, e por isso o texto não fala apenas em proteger o dormitório em geral, mas em fechar cada canto concreto do espaço onde dormem os que vivem sob aquele teto. Até aqui, a lógica do ritual parece ligada ao físico: porta, quarto, cama. Mas justamente quando parece que tudo se limita ao espaço doméstico tradicional, o texto dá uma guinada e aponta para algo muito mais moderno, mais cotidiano e talvez mais inquietante. As telas, a tecnologia, os dispositivos que hoje permanecem ligados no centro mesmo do lar. E é aí onde a advertência se torna ainda mais atual. E é nesse momento quando a mensagem deixa de olhar apenas para os cantos tradicionais da casa e aponta para algo que hoje ocupa quase todos os cômodos: a tecnologia. O texto original adverte que a televisão, os telefones, os tablets, os computadores e até os fones de ouvido não são objetos neutros quando se tornam canais permanentes de ruído, tentação e escuridão. Não porque o aparelho em si tenha poder, mas porque por ali entram imagens, vozes, ideias, impulsos e estados de espírito que vão moldando lentamente o ambiente do lar. E segundo o texto, se o inimigo encontra uma porta aberta em nosso tempo, muitas vezes já não entra por uma janela velha ou por uma sombra do corredor, mas por uma tela ligada. A lógica proposta pelo relato é muito clara. Se a porta principal permite a passagem física e o dormitório expõe a alma durante a noite, a tecnologia ocupa um espaço ainda mais delicado. Instala-se dentro da mente. Entra pelos olhos, pelos ouvidos, pela imaginação, pela memória, e faz isso sem descanso. Às vezes, desde a primeira hora da manhã, às vezes até o último minuto antes de dormir. Por isso o texto insiste que muitas casas acreditam estar protegidas porque têm crucifixos na parede ou água benta sobre uma mesa, mas ao mesmo tempo deixam abertas, por horas, correntes inteiras de distração, impureza, violência, confusão ou desesperança através dos dispositivos que ninguém abençoa e ninguém vigia. Não se trata apenas de conteúdo abertamente danoso. A mensagem vai além. Fala da acumulação, de como uma sucessão constante de imagens vazias, discussões agressivas, notícias carregadas de medo, entretenimento degradante ou estímulos sem pausa pode ir deixando uma espécie de pó espiritual na casa. Nada parece grave isoladamente. Nada parece definitivo. Mas tudo vai deixando um rastro. E quando chega a Quaresma, quando a alma tenta entrar em silêncio, penitência e clareza, encontra-se cheia de ruído, como se quisesse ouvir a Deus de dentro de um quarto, onde várias vozes falam ao mesmo tempo e nenhuma se cala. Por isso o texto apresenta a tecnologia como um dos pontos mais subestimados do combate espiritual.
porque está tão normalizada que quase ninguém mais a examina. O celular acompanha as refeições, entra na cama, interrompe o descanso, rouba a atenção durante a oração e torna-se o último olhar do dia. E assim, sem notar, o coração se habitua a viver fragmentado. Segundo o relato, o inimigo se aproveita desse costume. Não precisa assustar, basta-lhe dispersar. Não precisa provocar uma grande queda, basta-lhe enfraquecer a vigilância, tornar superficial a vida interior e manter a casa em um estado constante de distração. Porque uma família distraída reza menos, discerne pior, se irrita mais rápido e resiste menos. Daí que a instrução do texto volte a ser concreta e prática. Não fala apenas em desligar aparelhos, mas em abençoá-los. Em ir em direção aos objetos que mais se usam, especialmente aqueles que estão nos dormitórios, na sala principal ou nas mãos dos filhos, e aspergi-los com água benta com plena consciência do que se está fazendo. Não como se fosse um gesto mágico, mas como uma consagração do uso desses meios. Como uma declaração silenciosa, mas firme, de que esse dispositivo não servirá à desordem, não será instrumento de impureza, de divisão ou de medo, mas que ficará submetido a Cristo. A mensagem sugere que, ao abençoar a televisão ou o telefone, também deve ser feita uma renúncia interior. Porque não faria sentido selar o aparelho e depois continuar alimentando por meio dele o mesmo que envenena a paz do lar. Ali o texto é especialmente forte. Uma tela abençoada, mas usada para absorver escuridão, torna-se uma contradição. De modo que o gesto material vai unido a uma decisão moral. É preciso perguntar o que entra por essa via, quanto tempo ocupa, o que deixa na alma depois de ser usado e se ajuda a viver a quaresma ou a sabota por dentro. E essa pergunta não é secundária. É uma das mais incômodas de toda a mensagem, porque obriga a olhar para hábitos cotidianos que muitos já consideram intocáveis. À medida que o relato avança, torna-se cada vez mais evidente que a bênção da casa não consiste simplesmente em percorrer cômodos, mas em recuperar a autoridade espiritual sobre tudo o que molda a vida interior. A porta regula o que cruza o limiar. O dormitório protege o descanso. O espaço debaixo da cama expulsa o oculto. E a tecnologia exige discernir o que tem permissão para entrar na mente de quem vive ali. Porque uma casa pode estar limpa por fora e continuar saturada por dentro. Pode parecer tranquila, enquanto seus membros vivem agitados, exaustos ou irritáveis sem saber por quê. E segundo o texto, muitas vezes a causa não está apenas em grandes pecados visíveis, mas em uma soma contínua de pequenas aberturas que ninguém fecha. É então que a mensagem dá um passo ainda mais delicado. Deixa de falar de lugares e objetos para focar nas pessoas. Porque depois de abençoar portas, cantos, camas e dispositivos, resta o mais importante de tudo, quem habita a casa. E ali o texto sustenta que a proteção não está completa enquanto não se rezar diretamente por cada alma sob esse teto. Porque o objetivo final do inimigo não são os móveis nem as paredes, mas os corações. E é aí onde a mensagem alcança seu centro mais profundo. Porque depois de abençoar a porta, os cantos do dormitório, o espaço debaixo das camas e os dispositivos que enchem a casa de imagens e sons, ainda falta o essencial, as pessoas. O texto deixa claro que a proteção do lar não termina nos objetos nem nos lugares. Porque o objetivo verdadeiro do combate espiritual nunca foi um quarto, uma parede ou um aparelho. O objetivo são as almas que vivem dentro desse lar. São seus pensamentos, sua paz, sua fé, sua resistência, sua capacidade de amar, de perdoar e de permanecer firmes quando chega a provação. Por isso, segundo o relato, uma casa não fica completamente selada até que se interceda também por cada membro da família. A lógica é contundente. De pouco adiantaria abençoar cada canto se quem vive ali continua exposto, sem cobertura espiritual. Seria como levantar muros e deixar abertas as feridas. E o texto insiste que o inimigo sabe perfeitamente onde golpear. Nem sempre por meio de fenômenos estranhos ou medos visíveis, mas tocando naquilo que mais dói em cada pessoa. Em um, alimenta a ira.
em outro, o cansaço, em outro, a impureza, em outro, a tristeza persistente, em outro, a confusão. E quando cada membro da casa começa a carregar sua própria luta em silêncio, o lar inteiro perde força. Já não é necessária uma grande catástrofe para quebrá-lo. Basta uma soma de pequenas derrotas interiores que ninguém nomeia, mas que todos sofrem. Por isso o texto propõe um gesto de enorme simplicidade e de enorme peso espiritual. Percorrer a casa pensando em cada pessoa que vive nela e apresentar cada nome diante de Deus. Não como uma fórmula apressada, mas como uma verdadeira cobertura. O relato sugere que o pai, a mãe ou quem assuma a autoridade espiritual do lar deve rezar por cada um em voz alta, mencionando-o pelo nome, se possível, e pedir que toda sombra, toda influência de medo, divisão ou impureza seja quebrada na vida dessa pessoa. A mensagem insiste especialmente nos filhos, porque afirma que são alvos fáceis quando não há vigilância, mas também alcança os adultos, os idosos, os que dormem sob aquele teto com feridas que outros desconhecem. Aqui a casa deixa de ser apenas cenário e se torna altar, porque o lar, segundo este ensinamento, não deve limitar-se a ser o lugar onde se come, se trabalha ou se descansa. Deve tornar-se um espaço onde cada alma seja guardada. E isso exige algo mais que um gesto exterior. Exige intenção, fé e uma decisão clara de não entregar ao inimigo nenhum membro da família sequer. A mensagem é especialmente forte neste ponto. Não se pode entrar na quaresma aceitando como normal que a casa viva carregada de tensão, de secura espiritual, de discussões repetidas ou de hábitos que vão apagando a fé pouco a pouco. É preciso tomar posição, é preciso declarar que esse lar pertence a Cristo e que nenhuma vida sob esse teto será entregada à escuridão sem resistência. Depois disso, o texto ordena todos os elementos anteriores dentro de uma sequência precisa. Primeiro, sela-se a entrada. Depois, purificam-se os dormitórios. Em seguida, abençoa-se o espaço oculto debaixo das camas. Na sequência, consagram-se os dispositivos e os meios pelos quais entra o ruído do mundo. E, finalmente, ora-se diretamente pelas pessoas. Essa ordem não é apresentada como algo decorativo, mas como uma progressão lógica. Fecha-se o exterior, protege-se o descanso, expulsa-se o oculto, limpa-se o que influencia a mente e, por último, cobre-se o mais valioso, a alma dos que vivem ali. Só então, segundo o texto, pode-se dizer que a casa está preparada para entrar na quaresma, não como mais um costume religioso, mas como um verdadeiro deserto espiritual atravessado sob a proteção de Deus. E há algo mais nesta parte da mensagem: a urgência. Não se fala em fazê-lo algum dia, quando houver tempo, quando todos estiverem de melhor humor ou quando chegar o momento ideal. O relato empurra para agir antes que comece a quarta-feira de cinzas, antes que a batalha se intensifique, antes que a rotina volte a adiar tudo. Porque uma das armadilhas mais sutis, segundo o texto, é precisamente a demora. Pensar que já será feito mais adiante, que não há problema em esperar um pouco, que talvez não seja para tanto. Mas é assim que muitas famílias cruzam o limiar da quaresma com boas intenções nos lábios e portas espirituais abertas na casa. E então, aparece uma ideia que resume todo este ensinamento. O lar não se abençoa apenas para evitar o mal, mas para preparar tudo para essa graça. Esse matiz é decisivo. Não se trata unicamente de expulsar sombras, mas de deixar espaço para a presença de Deus, de permitir que o silêncio volte a ter lugar, que a oração se torne mais limpa, que o sono seja descanso e não opressão, que a mesa volte a ser lugar de união, que o coração entre na quaresma sem esse peso sombrio que o arrasta antes de começar. Porque quando uma casa é realmente oferecida a Deus, já não é apenas um lugar onde se vive. Torna-se um refúgio onde a alma pode resistir, reparar e voltar a orientar-se. Por isso esta quinta parte da mensagem não fala apenas de proteção, mas de responsabilidade. Quem vai cobrir essa casa se não o fizerem os que vivem dentro? Quem vai fechar essas portas se todos continuarem pensando que basta notar o cansaço sem se perguntar de onde vem?
Quem vai interceder pelos filhos, pelo cônjuge, por quem dorme com ansiedade, com raiva ou com tristeza, se não o fizer alguém de dentro do próprio lar? O texto não deixa essa tarefa nas mãos de outros. Coloca-a diante de quem ouve e lhe diz, no fundo, que chegou a hora de agir. E, no entanto, ainda falta o último movimento. Porque depois da advertência, do ritual, da ordem exata e da proteção sobre cada pessoa, o relato encerra com testemunhos, com um chamado final e com um convite direto para não deixar passar esta noite como se fosse uma noite qualquer. É aí que a mensagem tenta empurrar o ouvinte a tomar uma decisão imediata, sem desculpas e sem demora. E então chega o encerramento da mensagem, o momento em que tudo deixa de ser teoria e se torna uma decisão. Porque o texto não termina apenas com advertências, mas com testemunhos concretos e com uma chamada direta para agir antes da quarta-feira de cinzas. Primeiro lembra o caso de um matrimônio que parecia estável, um casal com anos de vida juntos, filhos, prática religiosa habitual e um relacionamento aparentemente saudável. De repente, o marido começou a se encher de pensamentos de ruptura que nem ele mesmo compreendia. Não queria ir embora de verdade, mas essas ideias se tornavam cada vez mais fortes, mais insistentes, como se lhe estivessem sendo impostas de fora. Então sua esposa decidiu não responder com gritos nem com desespero, mas com combate espiritual. Naquela mesma noite abençoou o dormitório, os cantos, o espaço debaixo da cama, as fotos, os móveis, e depois o abençoou enquanto ele dormia, marcando sua testa com água benta e rezando para que toda mentira fosse quebrada no nome de Jesus. Na manhã seguinte, segundo o relato, aqueles pensamentos tinham desaparecido por completo, como se algo tivesse sido cortado pela raiz. E desde então, continuaram abençoando a casa de forma regular. Esse testemunho serve para o texto afirmar algo que repete com força. Este ritual não é apresentado como mágica, nem como superstição, mas como um ato sacramental unido à vitória de Cristo. O próprio encerramento volta à figura do Padre Pio e lembra que ele mesmo escreveu sobre os ataques sofridos em sua cela, mas também sobre a eficácia de abençoar esse espaço com água benta e oração. A ideia central é que aquilo que pertence a Cristo não pode ser ocupado impunemente pelo inimigo. Por isso o texto insiste que não basta ouvir, emocionar-se ou sentir-se inspirado por alguns minutos. É preciso fazer de verdade. É preciso percorrer a casa, selar cada ponto e assumir que a vigilância espiritual não é um gesto excepcional, mas uma forma concreta de proteger o lar. A partir daí, a mensagem se torna ainda mais urgente. Diz claramente que não se deve esperar pela quarta-feira, nem por se sentir preparado, nem por encontrar o momento perfeito. É preciso agir antes, porque, segundo o texto, uma vez que chega a quarta-feira de cinzas e começa o deserto, a batalha já está em curso. Se a casa não foi selada, entra-se nesse combate em desvantagem, como se uma mão estivesse amarrada nas costas. E ali aparece uma das frases mais contundentes de todo o encerramento. A casa é ou santuário ou campo de batalha. Não existe meio termo, não existe território neutro na guerra espiritual. Se não for reclamada para Cristo, fica exposta por padrão àquilo que quiser ocupá-la. O texto também resume novamente o percurso completo para que não reste dúvida. A porta principal, os cantos do dormitório, o espaço debaixo das camas, a tecnologia e os entes queridos. Um por um, sem pressa, sem fazê-lo superficialmente, dizendo as orações com intenção real e declarando que esse lar pertence ao Senhor. Inclusive, acrescenta algo muito prático. Se não tiver água benta, é preciso ir à paróquia e consegui-la, mas não para deixá-la em uma estante, mas para usá-la. Porque todo o sentido da mensagem final é este: deixar de viver na defensiva e começar a tomar posição dentro do próprio lar. Depois, o encerramento eleva-se a um tom quase de oração compartilhada. Convida quem ouve a selar a casa com o sangue de Cristo, a reclamar cada quarto, cada canto e cada pessoa para o reino de Deus, e a pedir proteção para o deserto espiritual que vem pela frente. Já não fala apenas de medo ou de ameaça, mas também de confiança, de anjos que guardam, de correntes que se quebram, de um lar que passa de lugar de vulnerabilidade a tornar-se refúgio.
E essa transformação é justamente a meta do texto. Não que a pessoa viva aterrorizada, mas que entre na quaresma preparada, protegida e consciente da autoridade espiritual que possui por seu batismo. O remate final é muito claro e muito forte. O inimigo está no limiar, diz o texto, mas quem ouve já tem a chave, tem a água e tem a oração. Só falta usar. Selar a casa antes da quarta-feira de cinzas, fazê-lo naquela mesma noite. E então, quando chegar a cinza e começar o deserto, não se caminhará às cegas nem desarmado, mas dentro de uma casa convertida em fortaleza, em santuário e em refúgio diante da tempestade. Esse é o verdadeiro fechamento do conteúdo original. Um chamado para agir agora, não mais tarde, e para entrar na quaresma não como vítima, mas como alguém que já decidiu defender seu lar com fé, ordem e vigilância.